Sejam bem-vindos ao canal da Mais Resultado. Hoje estamos aqui para conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre herança. Você que tem um dinheirinho guardado aí, você que tem medo de perder esse dinheiro, vamos falar hoje sobre herança. E uma herança específica, a herança digital. Então, quem é influenciador digital tem que ouvir muito bem esse vídeo, porque você tem um patrimônio que é a sua audiência. E quem vai ficar com a sua audiência? E para você que tem o que perder, para quem tem medo das conversas de WhatsApp, né, para quem tem medo daquele direct no Instagram, o direct que está lá, aquela conversa cabulosa, quem vai ter acesso às suas conversas depois que você morrer? Isso é um assunto muito importante. E, portanto, trouxemos aqui uma advogada especialista no assunto, doutora Jéssica Bork. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Emanuel, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Agradecemos aqui a nossa audiência, a sua paciência, e espero que você nos explique aí um pouco mais sobre essa conversa de herança digital. Então, doutora Jéssica, fala um pouquinho sobre o que é herança digital e me fala, por exemplo, o Gugu Liberato acabou de falecer, tem uma briga danada, tem uma série de pessoas que ficam disputando se tem direito ou não à herança. Como é que ocorre isso no mundo real? Fala para mim, por favor. Bom, herança digital são todos aqueles arquivos que nós temos nos meios digitais. Então, a gente pensa aí nas contas do Instagram, conta do Facebook, conta do TikTok, arquivos que nós temos em nuvens, fotos, arquivos de e-mail, contas digitais, criptomoedas. Então, herança digital é uma área bem ampla, aí bem moderna, né? Bem atual do que nós temos hoje no direito. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do Gugu Liberato, a gente não tem, primeiro, acesso ao conteúdo do processo, porque é um processo que tramita em segredo de justiça, mas existem ali diversas discussões. Existe a discussão se ele tinha um relacionamento com a mãe dos filhos dele, se ele tinha um outro relacionamento. E essas questões, concorda comigo, elas poderiam ser facilmente superadas se fosse liberado, por exemplo, um acesso de WhatsApp. Num acesso de WhatsApp, você conseguiria conversar ali e entender qual era o ritmo de conversa que ele tinha com essas pessoas. Mas, hoje, ainda não é possível ter um acesso desse se não tiver definido. Se ele não deixou previsto que alguém poderia acessar esse conteúdo não é disponibilizado, porque fere a imagem dele. Então, esse é o caso do Gugu Liberato. A gente teve numa recente conversa do Gugu Liberato num outro canal que a gente produz. A gente produz o canal da Isabelle Benito. Então, quem quiser assistir, bota lá no Google ou entra no YouTube e no Tá Benito Podcast, tem entrevista com a Solange Gomes. E a Solange foi garota do Gugu durante muito tempo, aquela garota da banheira, né? E ela citou na entrevista que o Gugu, muito pelo contrário, tinha um comportamento de heterossexual. Que ela não questiona essa questão de se o Gugu era homossexual, muito pelo contrário. Ela diz que o comportamento, o olhar dele é um olhar de homem heterossexual e que, portanto, essas histórias, né, de pessoas que querem falar que ele era homossexual e, portanto, queriam uma parte da herança, ou que vou chamar de blasfêmia, né, porque não tem como provar, de que ele teria casos, né, ou casos com homens ou com mulheres, sei lá o que for, mas que ele era um cara reto, que era um cara correto e que tinha lá uma série de fatores que indicavam que ele era uma pessoa organizada também em relação ao patrimônio, vamos dizer assim, a questão de finanças. Tanto que você deve ter acesso aí na mídia, ele deixou um vasto patrimônio, não só de imóveis e também financeiro, como também a imagem dele, né, é uma imagem que vale até hoje. Talvez se usassem o Gugu Liberato. Sempre, né? Se usassem o Gugu Liberato para fazer um comercial, como foi feito agora com a Elis Regina, né? Imagina se alguém pega aquela musiquinha do Pintinho Amarelinho e coloca o Gugu Liberato feito com inteligência artificial, né? Cantando a música novamente, com uma nova versão, sei lá o que for, para vender qualquer produto, teria sucesso. Aliás, o que você achou desse comercial da Elis Regina? Esse comercial da Elis Regina foi um comercial bem polêmico, ninguém imaginava, ninguém esperava que a inteligência artificial fosse recriar e que a filha fosse autorizar, porque considerando que a época que a Elis Regina faleceu não existia ainda essa evolução da inteligência artificial, ou seja, a Elis Regina não tinha como deixar previsto se ela queria que usassem a imagem dela no pós-morte ou não. Então ficou para a filha dela, a única herdeira, decidir sobre a utilização dessa imagem.
Então, ninguém esperava por isso. Foi muito polêmico, mas foi, assim, precursor, principalmente para essa área da herança digital. Vai ficar aí um legado, como a gente costuma falar, vai virar talvez um leading case. Vai servir para próximos casos futuros. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Gugu Liberato pessoalmente, como a Solange teve, mas, de fato, pelo que a gente consegue acessar aí das notícias, ele era um cara muito organizado. Ele fez um testamento, no testamento ele poderia ter dito se ele tinha um relacionamento, porque uma das questões ali que você pode prever no testamento são questões declaratórias. Então, ele poderia ter declarado ali que ele tinha, por exemplo, um outro filho, ou que ele tinha um outro relacionamento, e ele não o fez. Então, ele teve a oportunidade. De fato, aí fica bem duvidoso essa questão, né, dessas pessoas que apareceram agora. Ele não reconheceu a relação dele com a Rose e Miriam, então ele podia ter feito tudo isso. E vai ficar, né, quem está se aproveitando para a mídia, quem de fato tinha o direito, vai ficar essa discussão. Recentemente surgiu até um novo herdeiro, diz que é filho dele. O cara comentou que ele teve uma relação com a mãe dele lá na adolescência. Surgiu uma figura dessa aí também, pleiteando alguma coisa. Pois é, aí é outra polêmica, né? Porque aí tem que fazer talvez uma exumação do corpo para fazer teste, para ver se de fato é filho ou se não é filho, por reconhecimento de DNA. Enfim, né? Quando a gente trata de um caso de um famoso, de um artista, de uma pessoa que tenha nome e visibilidade, aparecem aí várias pessoas querendo a oportunidade, querendo visibilidade, mas de fato pode ter acontecido. Né? Então, a gente depende aí das provas do que vai aparecer no processo. Malandro, então, é a Madonna, né? Que já colocou em vida que não podem usar a imagem dela para inteligência artificial recriar música, ou recriar cenários, ou colocá-la em palcos depois da morte dela, não é isso? A Madonna foi uma precursora, porque ela já, hoje, né, viva, tem consciência do que a inteligência artificial pode fazer, que a inteligência artificial poderia recriar a imagem dela, e aí no momento em que ela ficou doente, que ela pôde se planejar, já conhecendo dessa possibilidade da inteligência artificial, ela já deixou determinado que ela não quer que façam esse uso da imagem dela, ela não quer que usem um holograma dela em um show qualquer, ela já teve essa possibilidade. E engraçado que outro dia eu recebi um conteúdo do Michael Jackson, uma nova versão de música cantada, né? Chegou no meu WhatsApp, eu não sei. Eu não sei nem se é real, se não é, porque hoje a gente tem muita dúvida, né? Já não dá para saber. Se aquilo é real ou não é, enfim. Eu tive numa palestra do Google recentemente, no meio de julho, eu fui a São Paulo e na sede do Google a gente teve uma aula sobre inteligência artificial mostrando tudo que o Google está investindo para o futuro. O Google é a empresa que mais coloca investimento tanto em pesquisa, tanto em cabeamento, recursos físicos, computadores e tal, na questão da inteligência artificial. E recentemente o Google lançou a Bard, né, que é a ferramenta para combater o ChatGPT. Né? Então, nessa briga entre ChatGPT e Bard Google, eu acredito que o Google vai sair na frente. E eu fiquei curioso, porque no meio da palestra que eu estava, a gente estava sendo filmado, eu não sabia. No final do treinamento, foi feita uma pesquisa pela inteligência artificial. A própria câmera, ela identifica o nosso sorriso, a nossa expressão facial e dá uma nota se o Emanuel estava atento, estava feliz com o conteúdo. E aí fez uma média, né, de todos os presentes ali naquele auditório e identificou se estávamos felizes com o conteúdo. Então eu fiquei imaginando o quanto isso pode ser útil, esse reconhecimento facial, vamos dizer assim, em shows, em cursos, ou mesmo na rua para segurança pública, né? Para você poder identificar pessoas que estão, de alguma maneira, fora da lei. Você acha interessante, você acha legal isso? As pessoas poderem serem identificadas pela face na área pública? Como é que você vê esse ponto de vista? Olha, eu particularmente não gostei dessa ideia. Eu não gostaria que uma inteligência artificial me julgasse, me avaliasse, porque eu acho que é assim que você acaba se sentindo no final. Né? E você pode descobrir que a inteligência artificial é, de fato, muito inteligente e captou a verdade, ou seja, você não consegue mentir para a inteligência artificial, e se você não consegue mentir para a inteligência artificial, você vai estar completamente exposto. Imagina, um artista que ele tem que usar da imagem dele,
e ele tem que aparecer em entrevista, ele tem que... Uma série de questões ali que ele usa a imagem dele, se ficassem fazendo teste com inteligência artificial, pegando e falando, olha, nesse momento ele não estava confortável, esse não era um dia bom para ele. É uma intimidade. A pessoa não quer divulgar isso, não quer disponibilizar isso. Então, eu, particularmente, não gostaria que me testassem nesse sentido sem um prévio consentimento. Essa questão da exposição e da avaliação do outro, seja através de um robô ou não, é muito séria, né? Muito. Alguns atores, eles têm depressão quando são criticados ou quando são colocados em algum momento crítico na vida. Recentemente, a gente teve o caso do Whindersson Nunes, né, que disse que teve depressão e que não conseguia mais atuar e tal. E é um dos caras mais famosos da internet, né? Ele é um fenômeno, não só da internet, como fora da internet. Ele já virou uma figura da TV aberta, né? Ele já fez vários programas, e agora você vê que ele é um outro cara. Depois que ele entrou para o esporte, ele foi buscar mudar a parte física dele, ele emagreceu, está musculoso, entrou para o boxe, começou a desafiar pessoas para o boxe, fez aí a luta com o Popó. Ele é uma figuraça, né? Como é que você vê assim, uma pessoa como o Whindersson, se ele perder a vida, Deus me livre e guarde, né? Imaginar que isso nada aconteça para ele de mal, não estou agorando não, tá, Whindersson? Mas imagina se ele venha a falecer, como é que fica assim, a questão do pagamento do YouTube? Para quem vai o dinheiro dos anúncios do YouTube, que a gente chama de AdSense, né, que é a ferramenta que repassa pagamentos para os YouTubers. O próprio Facebook também repassa pagamento para os produtores. Enfim, tem uma série de receitas digitais que estão atreladas ao CPF dele, eu imagino ao CNPJ dele. Como é que fica essa questão da distribuição da grana, assim? Como é que é essa briga? O cara morreu e aí, amanhã? Como é que a grana vai? Como é que é a coisa distribuída? O Whindersson Nunes é um cara que eu particularmente acho fantástico. Ele conseguiu, com as dificuldades dele, com essa questão da depressão, chamar uma audiência para uma questão que é real. Muitos desses artistas sofrem com depressão, muitos de nós da vida comum, que nós somos assim, então, figuras expostas, sofremos com isso. Então, ele trouxe essa questão para a discussão, já foi muito interessante. Eu penso que quando ele fez esse movimento de ir para o esporte, de escolher um esporte, foi para se fortalecer mentalmente, além de fisicamente, óbvio, né? Ele tem vários outros benefícios, mas eu acho que a parte mental ali para ele talvez seja mais importante. E com isso ele consegue ter visão. E ele já fez alguns movimentos, já deu algumas entrevistas dizendo que ele já planejou, que ele já pensou como que vão ficar o patrimônio dele, a divisão de patrimônio dele, o dia que ele vier a falecer. Ele já deixou um testamento, isso foi o que saiu, né, mais uma vez nas mídias, porque o testamento ele é sigiloso, nós não temos como ter acesso a esse conteúdo antes da morte, mas ele divulgou que ele já deixou um testamento, porque ninguém sabe a hora que isso vai acontecer, ninguém sabe o dia que vai falecer, então ele já fez essa organização. Não sei se ele pensou na herança digital, não sei se ele pensou nas redes sociais dele, nas publicidades, no YouTube, não sei se ele já determinou alguém, porque ele poderia ter feito isso também, ele poderia ter instrumentalizado quem vai ficar responsável, quem vai administrar as redes sociais, quem vai receber o valor que ele gera ali naquela rede social, como que vão acessar, em que conta recebe. Quando você faz um planejamento sucessório, você tem que ter essa visão ampla de quais os bens que você tem, como que você chega nesses bens, porque não adianta, por exemplo, a mãe dele saber que ele tem uma rede social. Quem administra a rede social? Então, ele tem que planejar, ele tem que dizer, olha, vai ser dessa forma, fulano vai cuidar, vou dividir dessa forma. Isso é o que ele faz no planejamento. Não sei se ele pensou na herança digital. Porque a gente teve 2 casos essa semana bem polêmicos, né? Um foi a morte do MC Marcinho, que é um músico famoso, né, com várias músicas aí nas paradas de sucesso, que infelizmente veio a falecer. E a gente teve o caso do Faustão, né, que passou também por um momento bem crítico de saúde, está se recuperando, né, fez o transplante cardíaco, né, e a gente sabe que essas intempéries da vida podem ocorrer com qualquer um, né? Ninguém está preparado para isso, ninguém sabe o dia que vai acontecer, tem a certeza que vai acontecer, mas não sabe o dia que vai acontecer. A gente pode pensar também na Marília Mendonça. Marília Mendonça, estava no auge do sucesso fenomenal, estava viajando para fazer um show. Quem diria que aquilo ia acontecer? Com um filho pequeno, será que ela se planejou? O Faustão, como ele ficou doente, ele teve ali um tempo para, ainda que fosse uma questão de urgência, ter feito algum planejamento.
Não sei se o fez, mas ele teve ali alguma oportunidade. Agora, se a gente pensar nessas mortes que são mortes rápidas, né, mortes que ninguém estava esperando, se você não fez um planejamento antes, você perde a oportunidade. E aí a divisão vai ser feita de acordo com os herdeiros e patrimônio que tem ali naquele momento. Você não pode, por exemplo, beneficiar uma outra pessoa. O MC Marcinho, eu não sei se ele conseguiu fazer um planejamento. Ele ficou um tempo internado. Ele é um ícone aqui pra gente, pros cariocas. Quem não conhece o MC Marcinho, né? Todo mundo já dançou um MC Marcinho. No dia do falecimento dele, ele ainda teve a honra de ser homenageado no show do Alok, que foi no mesmo dia, então ele recebeu essa homenagem, mas a gente não consegue saber se ele fez um planejamento, que era o ideal que tivesse feito, né? E só para a gente encerrar um pouco esse assunto, essa semana teve o acidente do Kaique Brito, né? Imagina, o cara tá na praia, tá lá tranquilão com os amigos, de repente atravessa a rua, bum, atropelado. E fica entre a vida e a morte. Então, ninguém pode prever o futuro. Então, acho que todo famoso, ele tem que ter um testamento bem claro, né? Dos bens materiais, né? E os bens imateriais. E os personalíssimos que nós chamamos. O que seria são isso? Esses bens vinculados à imagem da pessoa e aquele direito, digamos, um direito mais íntimo. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na conversa do WhatsApp, ali tem intimidades. E ali tem intimidades que envolvem não só a pessoa que a gente, né, vai fazer um planejamento, por exemplo, envolve terceiros. Eu posso ter uma conversa com você, tem o que eu falo com você e o que você fala comigo. Concorda? Eu invadi ali ainda mais uma área. Então, esses direitos que envolvem sentimentos, que podem levar as pessoas a serem julgadas, também são direitos que devem ser considerados. E por serem personalíssimos, em regra, só o autor do direito pode falar sobre ele. Então, só eu posso falar quem vai acessar a minha conversa de WhatsApp. Só você pode falar quem vai acessar a sua conversa do WhatsApp. O Kaique Brito, ele está inconsciente. Hoje ele não consegue falar. Se ele quer que tenham acesso à conversa dele de WhatsApp, se ele quer que tenham acesso à conta dele de e-mail. Mas só ele poderia falar. Já aconteceram alguns casos, já foram levados à justiça de pessoas querendo saber de conteúdos de redes sociais, de conteúdos pais, né, principalmente. E a justiça falando que não poderia dar essa decisão porque estaria ofendendo um direito personalíssimo. Recentemente eu vi um documentário sobre a Lady Di, né? Estavam falando sobre como é que foi o processo da morte dela, que ela foi perseguida por paparazzo, e tem todo um documentário disponível aí nos streamings, né? E aí fazem uma vasculha nesse caso, né? Quando a pessoa ela tem uma vida muito exposta, entram em todos os canais, tentam descobrir como é que ela era perseguida, por que ela ocorreu, qual foi o caminho, né? Que fez com que o acidente ocorresse, etc. Você lembra de algum caso assim famoso que a pessoa tenha sido invadida na sua intimidade digital, vamos chamar assim? Caso famoso que tenha sido invadida na vida digital, acho que ainda não teve, porque esses assuntos são novos. E os assuntos que foram levados à justiça e que nós temos conhecimento, né? E aí geralmente o caso do famoso ele corre em segredo de justiça. Mas os casos que foram levados à justiça, na maioria deles, tanto no Brasil como na Alemanha, como nos Estados Unidos, as decisões foram no sentido de preservar a intimidade da pessoa e não disponibilizar, não liberar o acesso. Doutora Jéssica, o que faz uma advogada de herança digital? Fala mais pra gente. A advogada de herança digital faz desde o planejamento. E aí o planejamento consiste em avaliar se essa pessoa tem rede social, se essa pessoa tem criptomoeda, se essa pessoa é um gamer famoso de jogos virtuais. A gente tem que fazer uma avaliação. Onde ficam essas receitas? Se essa receita está na pessoa física, está na pessoa jurídica. A partir desse levantamento, a gente consegue fazer o planejamento. O que essa pessoa quer que aconteça com essas redes sociais, com esse valor que ela recebe, para quem ela quer que fique, quem ela quer que administre. Muitas vezes os herdeiros não têm capacidade de administrar. Imagina, se eu vier a falecer e eu tiver uma rede social, né, com muitos seguidores, que monetize bastante, e a minha mãe, com 70 anos, vai ter que cuidar disso. Ela não tem capacidade. Então, o ideal é que você faça um planejamento para você dizer quem vai administrar, como vai administrar, essa pessoa pode receber um salário para administrar.
E aí você faz esse planejamento, esse é o primeiro momento. E a gente costuma dizer que com o planejamento, no momento da morte, fica muito mais fácil para os herdeiros, porque os herdeiros já estão direcionados, já ficou definido como vai ser, o que tem, quem vai cuidar, quem vai ser responsável. Então esse é o trabalho da advogada que trabalha com herança, com planejamento sucessório, e aí seja a herança que for, né? Digital, a convencional que a gente fala, que é imóvel, dinheiro. Vamos imaginar então uma hipótese. Você tenha como cliente o Nubru e o Playhard, que são esses jogadores famosos e que estão na moda aí de atletas de jogos digitais. Vamos lá. Como é que eles deveriam, vamos dizer assim, se planejar para a morte? Fala pra gente. Então, eles são grandes ícones hoje no Brasil e eles têm que ter primeiro a consciência da ferramenta que eles têm. Porque que eles sabem jogar, todo mundo sabe, isso é fato. Mas eles têm consciência de quanto que isso vale, quem está empresariando isso, quem está administrando isso. Eles, acredito eu, que eles ainda não tenham filhos ou sejam casados, enfim. Então, talvez os pais seriam os únicos herdeiros pela linha sucessória. Será que eles querem que fiquem tudo para o pai? Para a mãe? Será que eles querem deixar uma parte para a agência? Será que eles já têm contrato nesse sentido? Então, tem que fazer uma avaliação. Para quê? Para quando ele morrer, imagina, se fica tudo para os pais e os pais não sabem administrar, não sabem o que eles têm, vai se perder. Todo o legado que ele construiu, todo aquele nome que ele fez, todo o movimento, todo o investimento que ele fez pode acabar se perdendo. Então, tá aí a importância de você saber, primeiro, o que você tem em mão e como você pode distribuir. Tem alguma ação hoje rolando nesse sentido? Você tem conhecimento de alguma pessoa que já esteja no processo na justiça em relação a esse tipo de causa, não? Em relação à herança digital? Sim. Então, como muitas pessoas não têm nem a consciência, acaba que isso está sendo deixado de lado. Os herdeiros, como eles não sabem o que tem, como tem, por exemplo, algumas criptomoedas, precisa de uma chave de acesso. Se ninguém tem acesso àquela chave de acesso, o herdeiro não recebe, se perde. E tem muita gente botando dinheiro nisso, né? Caminhão de dinheiro Muita. em cripto. Mas nem a investidora, porque algumas pessoas compram a cripto através de uma empresa, né? De uma empresa que faz o intermédio. Nessa empresa teria acesso, no caso, só o próprio usuário? Tem algumas dessas moedas, a NFT, se eu não me engano, que tem uma chave. Sim. E só uma pessoa tem acesso à chave. Então, se você não disponibiliza esse acesso, essa chave, o dia que morre, não tem como acessar. Porque aí a gente entra naquela questão, se levar para o judiciário vai ficar na seguinte situação, olha, mas se ele não deu a chave para ninguém, é porque ele não queria, é porque era só dele. Que loucura. E aí, se era só dele, como é que você vai mexer? E tem um monte de gente hoje investindo nessas NFTs, né? Criando obra de arte que só existe na internet. Produtos digitais que só existem na internet. Alguns dos maiores infoprodutores do Brasil, assim, falando da galera que vende curso digital, ganham milhões. Que a gente chama no perpétuo, né? Que o cara faz um curso, aquele curso fica no automático. As aulas estão gravadas e os anúncios vão rodando e toda hora tem uma vendinha entrando na conta daquele produtor, sem o cara fazer nada. Mas você concorda que esse cara, em um determinado momento, ele atualizaria o curso dele? Sim. Certo? Ainda que ele tenha já uma sessão gravada e que ele vai ficar comercializando aquilo, em algum momento ele faria alguma atualização. Então, será que o dia que ele morrer, ele vai querer que daqui a 10 anos continuem comercializando um curso que com certeza já estaria obsoleto? E que se tiver obsoleto, se tiver desatualizado, a pessoa que compra daqui a 10 anos vai ter uma imagem ruim dele. Vai pensar, nossa, olha o que ele estava falando aqui. Porque não acompanhou o tempo. Então, isso também precisa ser planejado. E essas NFTs, né, que são peças únicas, né? Algumas pessoas fazem NFT de, sei lá, uma ferramenta de um jogo. Então, só o cara tem aquela ferramenta daquele jogo. Às vezes pode ser uma camiseta, um quadro, alguma coisa que existe no universo digital, né? E que a pessoa tem aquilo como patrimônio. Isso hoje tem muito valor, né? Tem gente vendendo isso por milhões de dólares e tal. O próprio Neymar, recentemente, deu uma entrevista sobre isso, que ele investe em NFT, inclusive. Alguns jogadores famosos também são jogadores de games, né? O Neymar é um deles.
Então, é um negócio novo, um negócio que ainda parece terra sem lei. É isso mesmo? É É uma uma terra terra sem lei? sem lei. É uma terra sem lei. De fato, não existe hoje uma lei que trate da herança digital. Não existe uma lei que defina quais são os bens que compõem a herança digital. Isso a gente diz em razão de estudo, né? A gente estuda e chega às conclusões de quais são os bens que compõem a herança digital, mas não existe lei específica. E por não existir lei específica, quando chega no judiciário, o juiz fica de mãos atadas, porque ele não pode julgar pela livre convicção dele. E aí, quando ele não pode fazer a livre convicção dele, ele tem que respeitar o que a Constituição diz, que é o direito da personalidade. Então, até para uma questão de segurança, digamos assim, para o juiz, ele diz: olha, se você tinha chance de se planejar, se você podia ter dito quem teria acesso, qual era a chave, e você não o fez, você não quer. Se você não quer, e se isso não é um bem regulamentado, vai se perder. Diferente de um imóvel. Se a gente pensar em um imóvel, o imóvel tem lá a matrícula do imóvel, tá tudo direitinho. O dia que você vier a falecer, a sua esposa, por exemplo, sabe qual imóvel que você tem, vai lá na matrícula do imóvel, faz o inventário daquilo. Agora, na terra sem lei, na herança digital, nas criptomoedas, nessas questões que ainda não estão regulamentadas, você não tem como acessar. Se não tem como acessar, não tem como partilhar e perdeu. E se o cara perde em vida? Tem gente aí perdendo senha de Instagram, com Instagram com milhões de seguidores. Tem gente sendo bloqueado no YouTube, perdendo um YouTube assim de milhares de assinantes. Como é que o cara fica? Esses caras processam essas redes sociais porque eles precisam recuperar, porque cada dia sem acesso à conta é uma grana que eles perdem. Então, eles processam porque tem aí uma questão de segurança envolvida, enfim, aí é uma questão bem, bem complexa. Recentemente, o Facebook fez um investimento. O Facebook, assim, digo Meta, né? O Mark Zuckerberg, que eu chamo carinhosamente Marquinho. O Marquinho foi lá e investiu uma grana aí numa nova rede social e as pessoas começaram a comprar terrenos nessa nova rede social, no universo paralelo. E grandes marcas, inclusive, compraram lojas nesse mundo virtual. Nike foi uma delas, comprou loja nesse universo. E aí como é que fica? O cara comprou um terreno lá na rede social, no universo paralelo, perdeu o acesso ou morreu, e aí fica como? Aciona o Facebook, aciona a Meta? Então, as decisões que a gente tem nesse sentido, todas elas foram sempre no sentido de privilegiar a personalidade. E se você não deixou ninguém responsável por aquilo, se você não nomeou um administrador, se a gente pensar na Meta Facebook, a primeira rede social lá do Marquinho, ele tem lá uma previsão se você quer nomear alguém para acessar a sua rede social quando você vier a falecer. Não sei se você já viu isso. Você nomeia um contato herdeiro. O Instagram já não tem. E esses terrenos? Esses terrenos eu não sei. Se lá no momento que a pessoa comprou, se tinha essa opção, se ela nomeou, se uma empresa comprou, será que integralizou no capital social da empresa? Enfim, aí tem que avaliar, é uma questão bem, bem nova. Tem outra questão também que é o WhatsApp, né? Hoje tem muita empresa que faz todo o negócio no WhatsApp. Atende o cliente no WhatsApp, manda proposta, manda preço, vende, tem toda a logística dentro do WhatsApp. Se o cara perde o número do WhatsApp por algum motivo, ele também pode acionar a Meta, porque a Meta é dona do WhatsApp. Funciona na mesma lógica? Se uma empresa perde o acesso ou se por acaso o dono... Mas perdeu o acesso como? Perdeu o acesso porque a Meta deixou vazar dados e aí a pessoa perdeu o acesso? Tem várias maneiras de alguém perder um WhatsApp. A pessoa pode perder o WhatsApp porque ele pode, do nada, ser invadido. Tem várias pessoas aí que estão perdendo o WhatsApp em golpe. O cara entra, pede um código, se faz como suporte do WhatsApp e o cara acaba mandando um código para esse fraudador que com esse código tem acesso e aí a pessoa perde Isso é muito comum, por exemplo, em restaurante, finge uma promoção. O cara copia uma página no restaurante, por exemplo, diz que tem uma promoção, aí a pessoa diz que para participar da promoção tem que mandar um código, e esse código chega por SMS, e aí a pessoa não percebe que aquele código que chegou no SMS é o código de recuperação de acesso ao WhatsApp, e quando o cara manda para o fraudador, já perdeu o acesso. Aí a gente está falando de crime digital. Crime digital. Isso é uma maneira de perder acesso ao WhatsApp. A outra é a pessoa infringir a regra do WhatsApp, disparando mensagem para várias pessoas, essas pessoas começam a
dizer que aquilo é spam e a pessoa perde o número. Isso é uma outra maneira, o cara infringiu uma regra do WhatsApp. Sim, de uso. E eu já vi também assim, problemas de ordem sem sentido. Tipo, o cara simplesmente perdeu. Perdeu por quê? Perdeu. Parou de funcionar. Sem um motivo muito claro. Por isso que eu sempre acho muito arriscado quando uma empresa ou um profissional, sei lá o que for, deposita todas as chances numa única ferramenta. É como você botar todos os ovos num único cesto, né? Sim. Você não deve ser dependente nem só do WhatsApp, nem só do Facebook, nem só do Instagram, sei lá o que for. Como é que funciona isso para números que são de um indivíduo? Então, o indivíduo tem um número, o número é dele, né? Pessoa física, o cara morre. Esse número vai para quem? O número do celular, que tem um WhatsApp e que tem valor. Como é que fica isso? Então, tem várias brincadeiras até nesse sentido no mundo virtual, porque, em regra, mais uma vez, ele deveria nomear quem vai ficar responsável. Se ele não nomeia quem vai ficar responsável, aí vem essas brincadeiras que dizem assim, olha, amiga, o dia que eu morrer, você some com o meu telefone. Porque ali pode ser que não tenha só conteúdo profissional, que tenha conteúdo pessoal. E se existe essa confusão de conteúdo profissional com conteúdo pessoal, fica, mais uma vez, como você disse, na terra sem lei. Como que vai avaliar? É complexo, né? O risco do negócio, como você mesmo disse, você não pode depositar toda a sua confiança em um único lugar. Então, se a pessoa depositou tudo no WhatsApp, ela tinha que ter um cuidado. A gente não pode eximir também a responsabilidade da pessoa. Vou imaginar assim, um WhatsApp de um cara que trabalha com relações públicas, sei lá, o David Brasil. Imagina David Brasil, você assistindo isso aí, perder seu WhatsApp e esse WhatsApp cair na mão de um parente seu pós-morte. Eu não sei se é mais perigoso para o David Brasil ou para quem conversa com o David Brasil, né? Porque ali com certeza deve ter muita revelação. Imagina ter acesso a essas conversas, hein? Imagina, David Brasil, você já tem que, olha, deixar um planejamento. Imagina a Carol Sampaio, por exemplo. Carol Sampaio, promoter, organiza famosos. As principais festas, fala com vários famosos ali, intimidades, e aí perde o WhatsApp. Como é que fica? Como é que fica? Ou morre, e aí? O WhatsApp fica na mão de quem? E aquelas conversas? Será que ela já deixou uma amiga definida para assumir com o celular dela? Será? Não sei. Vamos perguntar para ela. E aí? Diz pra gente, se você estiver assistindo aí o nosso podcast, como é que tá o seu testamento de WhatsApp? Isso é uma coisa que ninguém pensa, né? Não, WhatsApp, foto na nuvem, acesso ao iCloud, que tem lá suas fotos, seus documentos. Nudes, a pessoa? Que tipo de foto a pessoa tira? Doutora Jéssica, então me fala uma coisa. Já que é uma terra meio sem lei, como é que um produtor, um infoprodutor, pode se proteger? Porque a gente sabe que tem muita gente hoje produzindo conteúdo para o TikTok, para o Kawaii, para o Facebook, para o Instagram, enfim, para o YouTube. Até porque tem tanta gente desempregada no país que é fácil hoje o cara começar um emprego com o celular. Né? Ele vai ali, monetiza, começa a criar seus conteúdos. E tem hoje influenciador digital de tudo. Desde a galera de comida, fitness, pessoal que é da área de saúde, tem os de bairro, né? O cara fala do bairro onde ele está. Como é que o cara pode se proteger? O que você diz para essa audiência que está nos ouvindo aqui? Quais são os passos que essa pessoa deve ter? Tá. Hoje, o número de influenciadores digitais ele supera o número de advogados e médicos no Brasil. Então, olha a relevância dessa galera. É muita gente no conteúdo digital. E o governo ele não está de olhos fechados para isso. Existem projetos de lei para regulamentar essa questão da herança digital. No entanto, o direito nunca consegue acompanhar a sociedade. A sociedade evolui muito mais rápido do que o direito. Então, o que essa galera precisa fazer, esses influenciadores digitais, atores famosos, quem comercializa a sua imagem em uma rede social, é se prevenir, principalmente considerando que ainda não tem uma lei. Então, quando a gente ainda não tem uma lei que vai regulamentar a partir do momento que ela entrar em vigor, nós não temos como não pensar no planejamento. E o planejamento é através de um testamento, através de um contrato social, se você coloca, investe tudo num CNPJ, um contrato social bem redigido, com a cláusula de sucessão bem alinhada e não aquela cláusula de sucessão padrão de contrato social. Enfim, existem aí várias ferramentas. Aí a gente precisa saber o tamanho do influenciador digital, o que ele monetiza, o que ele tem para poder definir a melhor estratégia. Impressionante. Tive uma aula aqui com você. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também está cheio de dúvidas. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, faz o seu comentário aqui no vídeo
em algum espaço aí você pode fazer sua pergunta que a gente vai encaminhar para a doutora Jéssica. Mas também vou deixar aqui o Instagram e os contatos da doutora Jéssica. Doutora Jéssica, por favor, deixe os seus contatos. Então, meu Instagram é @JessicaBork. E no meu Instagram tem o link para o WhatsApp. Já fala direto comigo no WhatsApp. E você atende todo mundo? Atendo nível nacional, internacional. Estou super à disposição. Bacana. Toma cuidado que o pessoal vai começar a te abordar direto no WhatsApp, hein? Eu sei. Eu já recebo essas abordagens. Muito bom, muito obrigado pela sua paciência. Obrigado Obrigada, pela sua visita. Manuel, pela atenção. Obrigado por você ter vindo aqui. E você Obrigada. que está nos ouvindo, por favor, faça a sua pergunta e também ative o sininho do canal, faça aqui essa mensagem chegar a mais pessoas, compartilhe esse conteúdo, porque com certeza alguém vai precisar, se não for agora, futuramente. Muito obrigado pela sua audiência e fique aqui conosco e tenha mais resultado. Muito bom.